falava que eu iria falar na segunda parte do programa, nesta etapa, falar sobre o Francisco Valdomiro Lores. Eu já li muito sobre o Francisco Valdomiro Lores, tenho muitos livros sobre ele e dele, porque o Francisco Valdomiro Lores era poeta, ele trouxe para o Brasil a língua Esperanto, ele também fazia parte do círculo esotérico, e um homem muito culto, escreveu a gramática polonesa, se não me falha a memória, italiana, e também ele fez o ABC dos Maias. Ele disse, certa feita, tem um documento do punho dele, ele disse o seguinte, que ele, quando foi fazer um concurso aqui em Porto Alegre para a escola primária lá de Dom Feliciano, ele dava aula, ele era professor, ele disse que perguntaram para ele disseram para ele como se fosse assim, se ele não dissesse assim, vai ser difícil de passar, porque tem que falar 2 línguas, além do português. E ele respondeu para a pessoa que perguntou, eu atualmente estudo 55 línguas e falo e escrevo corretamente 5 línguas. E ele, Francisco Valdomiro Lores, naquele seu jeito simples de ser, o pessoal achou que ele era um colono, como ele vinha lá da roça, vinha lá da campanha, que ele não tinha conhecimento para fazer um concurso para ser professor, quando na verdade ele escrevia corretamente e lia 5 línguas. Foi dessa feita que ele veio a Porto Alegre para fazer o concurso, e ele diz em um documento do seu próprio punho que ele fundou a primeira escola em Dom Feliciano em 1894. E esses dias foi dito aí numa emissora que ele chegou em 1900 em Dom Feliciano. Não, em 1884 ele já fundou a primeira escola numa esquina lá na vila de São Feliciano, num rancho de capim, numa esquina. Ele cita até o nome do proprietário do lote onde estava o rancho de capim, onde ele deu a primeira aula em 1894. Importante nós divulgarmos isso, porque o Francisco Valdomiro Lores é o homem mais culto que eu tenho ideia. Ele escreveu a palavra cavalo em 250 línguas. Além disso, ele escreveu a palavra Deus em 361 línguas. E o Francisco Valdomiro Lores, portanto, não é conhecido na região de Dom Feliciano, Encruzilhada, Camaquã, por aí afora, como deveria. Ele que veio para o Rio Grande do Sul, há quem digam que ele não aceitou a demarcação da sua terra, da sua cidade de Goiânia, e se revoltou e até criou um movimento, e como a coisa apertou lá, ele emigrou para o Brasil e foi parar em Dom Feliciano, num lugar que nem estrada não tinha, nem um trilho para as carretas não tinha, e ele veio parar em Dom Feliciano. E ele também ministrava homeopatia para as pessoas, para os enfermos. Era um homem muito, como vou dizer, muito caridoso, muito humano. Diz que ele passava noites na cabeceira dos enfermos ministrando homeopatia. Ele escreveu o livro, eu li dele, do Francisco Valdomiro Lores, que eu li e tenho, li do Francisco Valdomiro Lores, e tenho o livro A Voz do Egito. Então, eu tenho esse livro em casa. Depois eu tenho um livro de poesia também, do Francisco Valdomiro Lores. E outras literaturas
dessa figura rara do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, que se chama Francisco Valdomiro Lores, muito conhecido por professor Lores. Nós temos aqui o site aqui da TV, Luso Brasileiro, que depois nós vamos passar para o pessoal, porque antes era Luso Brasileiro ICP.com e agora mudou um pouco. Depois nós vamos passar para o pessoal que estão em casa, o pessoal que quer entrar aí no site da TV. Depois nós vamos passar direitinho para os nossos amigos, o pessoal que gosta da nossa prosa e que sintoniza o canal da TV do Instituto Cultural Português. Mas eu dizia, falando sobre o Lores, o Francisco Valdomiro Lores, tem uma amiga, uma pessoa que já deve estar com uns 80 anos, mais ou menos, e ela conviveu com Francisco Valdomiro Lores, conheceu Francisco Valdomiro Lores. Vejam, senhores, quando a gente está perto da pessoa, muitas vezes a gente não se dá conta. E ela via eu olhando os livros do Francisco Valdomiro Lores, via eu lendo alguns textos dele, porque muita coisa ele deixou escrito com seu próprio punho. E ela dizia assim: convivi com esse homem e não sabia que ele era tudo isso. Quer dizer, muitas vezes as pessoas convivem com as pessoas e não exploram esse manancial de cultura que a pessoa tem. Por isso que eu sempre me detenho, eu defendo a seguinte tese: nós temos que aproveitar a sabedoria, a experiência daqueles homens, 70, 80, 90 anos, assim como nós temos que explorar a inteligência, o conhecimento do jovem. No Brasil nós estamos vivendo um momento muito interessante. No campo político, no campo literário e por aí afora, nós não temos ídolos, assim como tinha Teixeirinha, Gildo de Freitas, Leonel de Moura Brizola, Getúlio Vargas, e por aí vai. Não temos líderes, nós não temos uma renovação. Por quê? Porque o nosso egoísmo é muito grande, nós pensamos no eu. Eu tenho que fazer tal coisa, liderar para eu ganhar dinheiro. Mas ninguém sabe a hora que o patrão da Estância Grande do Infinito vai me chamar. E se ele me chamar agora, para quem vai ficar o meu conhecimento? Vou levar junto comigo? Vai ficar esquecido? Quem vai me substituir? Quem vai fazer as coisas que eu gostava e que eu gosto? Por isso que nós temos uma situação que nós não temos renovação. E nós precisamos de valorizar mais e mais a experiência daquele homem que trabalhou a vida toda, que lidou com literatura, com música, com cultura, e passar isso para o jovem, com política, porque o povo brasileiro não conhece realmente sua história. Nós, como nós pesquisamos o campo literário, o campo político, porque quando se diz assim, poeta, eles dizem, isso é poeta, mas não sabe que pela caneta dos poetas é que foi escrita a história do Rio Grande do Sul e do Brasil e dos povos, porque os poetas sempre foram homens de protestos. Essa coisa que poeta é um sonhador no sentido, porque ele sonha e vai em busca. Eu li alguma coisa muito interessante esses dias sobre Castro Alves. Quer dizer, e assim como José do Patrocínio, que eu sou muito fã do José do Patrocínio, porque ele disse uma coisa muito interessante, o José do Patrocínio. Ele disse o seguinte:
Veja os senhores, porque era comum as pessoas dizerem assim: ah, não respeitou nem meus cabelos brancos. E disse o José do Patrocínio: não julgue os homens pelos seus cabelos brancos, porque os canalhas também envelhecem. E essa frase está muito atual, pelo que nós vimos por aí afora. Às vezes assim: ah, mas fulano fez tal coisa, fez tal besteira porque ele é jovem. Daqui um pouco um sujeito já de melenas brancas faz outro tanto pior do que o que o jovem fez. Não se justifica. Está muito atual essa coisa de que os canalhas também envelhecem. Esse é o mundo em que vivemos. Tem um outro pensamento muito interessante que já vi alguém dizer que é do grande Rui Barbosa, quando na verdade é do Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins, que era admirado até pelos adversários, tribuno, político, ele que era monarquista. E ele diz que ideias não são metais que se fundem. E realmente, feliz daqueles homens que têm ideais, que têm personalidade, porque o modernismo às vezes nos molda de uma outra maneira. Esquecemos de nós mesmos para sermos os outros, e nós precisamos sermos nós mesmos, com os nossos erros, com as nossas qualidades, gostando das coisas que nós gostamos, e sendo simples e autênticos, nós vamos contribuir com a história da nossa terra e da nossa gente. Pelo menos eu sou assim e penso em continuar assim e buscar mais e mais, porque a gente aprende com todo mundo. Já dizia o Gildo de Freitas, trovador, cantor, que ficou na história do Rio Grande do Sul, assim como Zé Mendes, Teixeirinha, Pedro Raimundo e outros que abriram caminho para a música regionalista do Rio Grande do Sul. Ele dizia que vivo na escola do mundo, ensinando e aprendendo. E realmente, porque nós aprendemos com todo mundo. Essa coisa de sujeito que mora lá fora, que vive o dia a dia do campo, no lombo do cavalo, na luta, de sol a sol, trabalhando. Me dizia o Luiz Menezes, já citei várias vezes isso, me dizia o Luiz Menezes, certa feita lá na Ordem dos Músicos, me dizia assim, o Luiz Menezes me dizia: nós somos homem de gabinete, e quanta coisa nós aprendemos com um peão de estância, quanta coisa tem para nos ensinar. E realmente, em outras palavras, ele quis dizer que nós, o homem de gabinete, aprende muito com o peão de estância lá fora, ao redor do fogo, ao redor do galpão. E o peão de estância não tem nada para aprender com o homem do gabinete. E realmente